Olá a todos e bem-vindos ao podcast Negócios do Agro. Aqui nós vamos explorar juntos o universo dinâmico e inovador do agronegócio, trazendo convidados para falar sobre as suas experiências e discutir desafios, tendências e insights que vão inspirar você. Meu nome é Fábio Torquato e eu sou o host do programa. Vamos lá? Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos parceiros desse episódio, a Agrotravel Viagens Técnicas e a agência Pelicione. A minha convidada é uma profissional com uma trajetória incrível dentro da comunicação. Ela é formada em jornalismo e pós-graduada em marketing. Ela acumulou experiência em grandes emissoras de TV, incluindo afiliadas da Rede Globo, SBT, Record News, trabalhou no canal Rural também. Ela é embaixadora digital da AgriShow, apresentadora do podcast Notícias Agrícolas e idealizadora do canal agro.com. Também é sócia fundadora da Pelicione Estratégia e Marketing, uma agência de comunicação e marketing estratégico, além de atuar como palestrante e mestre de cerimônias nos principais eventos de agro pelo Brasil. Vou conversar com a Monalisa Pelicione. Seja bem-vinda, Monalisa! Obrigada, Fábio. Um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Monalisa, eu queria que você começasse aqui contando pra gente como é que o agro surgiu na sua vida, que você começou pela comunicação e o que te levou a se dedicar nesse setor. Nossa, essa é uma história bem curiosa, né? Porque eu costumo dizer que o agro me escolheu. Não sou produtora rural, eu não sou sucessora. Eu sempre morei na cidade, os meus pais são da cidade. Eu falo que os meus pais não plantavam nem feijão no algodão, então eu não tinha relação nenhuma com a agricultura, agronegócio. Então, cresci na cidade, decidi fazer jornalismo porque sempre gostei de comunicação. Então, desde bem novinha, eu já tinha essa escolha muito bem definida, que eu queria ser jornalista, mas eu fiz jornalismo para apresentar o jornal com William Bonner. Olha só, eu queria trabalhar em televisão. E trabalhei, né? Passei pelas maiores emissoras do Brasil. Só que aí, no meio do caminho, o agro me escolheu. Uma das minhas primeiras experiências com o agronegócio foi na televisão, na Record News, que eu trabalhei no Record News Rural. Então foi ali que eu conheci de fato o que era o agro. Lá na Record News Rural, eu era editora do programa e eu recebia de todas as regiões, os estados, reportagens da agricultura, do agronegócio, e eu passei a entender de fato o que era o agro. E, e aí foi aí que eu enxerguei a importância do agronegócio no nosso dia a dia, na nossa vida. Porque quem é da cidade não tem essa visão. E eu, uma pessoa graduada, né, já tinha aí meus 22 anos, eu não tinha esse olhar. Porque, infelizmente, quem não vive o agro na prática, hoje em dia, não tem essa noção da importância do agro. Então, foi aí que eu entendi o que era o agro de fato. E eu me encantava a cada reportagem que eu recebia. Então, chegava uma reportagem da produção de milho, eu falava: caraca, é assim que produz milho, né? Da soja, nossa, mas a soja faz tudo isso. Então, foi aquele mundo de descobertas. Fiquei na Record News por um tempo. De lá eu recebi um convite para voltar para minha cidade natal, que é Votuporanga. Não sei se você conhece Votuporanga, mas fica a 500 quilômetros de Campinas. Nós estamos em Campinas. Então fica longe de Sim. Campinas. E em Votuporanga eu voltei para assumir a gestão de uma TV da faculdade que eu me formei. Assumi a gestão, na época era muito novinha, mas mais uma vez o agro bateu na minha porta lá. Porque durante a grade de programação da TV tinha um programa do agro. E como eu já tinha me encantado pelo agro, eu olhava para aquele programa de um jeito especial. Eu queria que aquele programa tivesse em rede nacional. Só que a TV, ela tinha uma programação apenas ali regional. E eu falava, gente, esse programa ele precisa passar em rede nacional, porque ele tem um conteúdo muito legal. E aí as pessoas olhavam e falavam, vai que doida, né? Tipo, chegou e já quer sentar na janelinha, era mais ou menos isso. E eu lembro que eu marquei uma reunião com o diretor da TV Brasil, que era a retransmissora dessa TV local. Fui para São Paulo na época sozinha, com 24 anos. E aí nessa reunião eu apresentei o programa, mostrei as reportagens
E aí eu consegui, através da comunicação persuasiva, eu consegui convencê-lo a colocar o programa em rede nacional. Então aí a gente conseguiu colocar o programa do agro em rede nacional. A TV tinha 25 anos de história na época, e aí eu considero isso como uma outra conquista da minha carreira, e mais uma vez o agro ali batendo na minha porta, por isso que eu falo que o agro me escolheu, né. Então, depois disso, dessa conquista que foi muito marcante para mim, eu trabalhei na EPTV em São Carlos, não trabalhei com agro na EPTV, mas da EPTV eu vim para a Band em Campinas, que é onde eu moro hoje, e na Band em Campinas eu fiquei muito pouco tempo. Trabalhei 6 meses na Band, foi onde eu conheci o meu esposo, o Márcio, que hoje é meu sócio na agência Pelicione, e quando eu fui demitida da Band, eu fiquei 6 meses, fui demitida, na época houve uma demissão de vários jornalistas, e eu estava no meio, eu precisava tomar uma decisão, ir embora para outras cidades para trabalhar em televisão ou continuar em Campinas e, encontrar uma outra oportunidade profissional. Mas como eu já estava namorando o Márcio e para mim, assim, tinha encontrado o amor da minha vida, eu precisava dar um jeito de continuar na cidade, então eu decidi ficar na cidade e abrir a agência Pelicione, que é a minha agência hoje junto com o Márcio. Na época eu abri a agência sozinha até então, é uma agência especializada em comunicação estratégica. E aí na época eu abri, não tinha clientes, conhecia pouquíssimas pessoas aqui em Campinas, né, uma das poucas pessoas era o Márcio mesmo, o Márcio trabalhava em engenharia, não era nem da área de comunicação, e Uhum. aí eu comecei sozinha, sem muitos clientes e batia nas portas das pessoas com muita persistência e as coisas começaram a acontecer. Mas foi aí que eu enxerguei uma oportunidade, porque a gente costuma dizer, né, que quando o bichinho do agro pica, não tem como a gente escapar. Então, assim, aquele desejo de trabalhar com o agro, ele já estava no meu coração desde minha primeira oportunidade profissional, que foi lá na Record News, no Record News Rural. Então, quando eu abri a minha agência, eu enxerguei essa possibilidade. Agora é o momento de eu trabalhar com o agronegócio. Então, eu vou trabalhar com comunicação no agro. E aí eu me lembro que tinha uma produtora aqui em Campinas que era especializada em agronegócio. Então, eu fui até essa produtora de vídeo, fiz uma proposta de parceria para essa produtora para a gente poder trabalhar junto. E aí a produtora aceitou a minha proposta e a gente começou a trabalhar junto. Então, assim, eu lembro que logo no início da nossa parceria já surgiu uma oportunidade no Canal Rural para apresentar o programa Tecnologia do Campo. E aí foi quando eu fiz, de fato, uma imersão no agronegócio, porque eu assumi a apresentação do programa, as reportagens, e eu viajei o Brasil todo, assim, eu viajava demais, conheci todas as regiões do nosso Brasil, as mais diversas culturas, através do programa, e eu ia a campo, passava o dia no campo, nas fazendas, conheci as mais diversas fazendas, e eu fui me encantando cada vez mais por isso. E aí nesse tempo, né, viajava bastante, eu comecei a observar que a minha missão como comunicadora era trazer mais do campo para a cidade, porque as pessoas que conviviam comigo, os meus amigos, a minha família, não tinham também o conhecimento, assim como eu não tinha, o conhecimento do verdadeiro agro. Então, às vezes, as pessoas perguntavam coisas muito básicas para mim, do tipo, tem uma amiga que é professora, e ela um dia perguntou para mim assim, ela falou ela é professora pedagoga formada, ensina crianças, e ela chegou em mim e falou: "Você trabalha com agronegócio, e eu queria te fazer uma pergunta. O Brasil produz muita soja, mas por quê? Você acha que faz tanto óleo de soja assim?" Aí eu falei para ela: "Não, porque a soja ela não faz só o óleo, né, a soja ela é commodity para vários produtos, não só o óleo. Então a soja ela faz borracha, ela faz maquiagem, ela faz diversos alimentos. Então a soja ela está em diversos produtos do nosso dia a dia, é que a gente não para observar. Então com isso foi despertando esse desejo e eu fui entendendo a minha missão, meu propósito como comunicadora, de trazer mais do agro, do campo para a cidade. Então, foi esse o meu Uhum. trabalho como comunicadora, eu vim trazendo isso para a cidade, e essa conscientização.
Então hoje é o que eu faço, através da minha agência, atendendo clientes do agronegócio, preparando os meus clientes para conscientizarem as pessoas na cidade. Faço isso através das minhas redes sociais, faço isso através de palestras, mentorias, e é um trabalho que eu venho desenvolvendo, é um trabalho assim de formiguinha, né? Porque não é fácil. A gente precisa ensinar o básico, o óbvio, porque às vezes pessoas que a gente olha e acha que sabe e não sabe, fazem perguntas assim que a gente desacredita, né? Então precisa ensinar o básico, o óbvio, tem que ser muito didático. E esse é o trabalho que eu acredito que quem vive o agro precisa fazer. Essa é a comunicação que eu tenho feito diariamente. Legal, muito bom. Esse ponto que você falou é um negócio que a gente sempre bate nessa tecla por aqui também, que é o agro ainda tem muito desconhecimento, né, da população geral em relação ao agronegócio brasileiro. E nós somos referência em várias áreas diferentes dentro do agro. E a gente até conversou sobre isso em episódios anteriores aí com um brasileiro que mora nos Estados Unidos, e a gente estava falando disso, como o americano tem orgulho do agro deles, né? E a gente poderia aprender com isso também. E como é que você acredita que está isso? Eu imagino que a gente ainda esteja começando esse processo aí de valorização do agro, mas eu acho que tem muito trabalho para ser feito ainda. Como é que você enxerga isso, Mona Lisa? Em relação ao brasileiro ter mais orgulho aí do seu agronegócio, que é a nossa grande riqueza, né? Deu uma travada aqui. Mas em relação ao Brasil, o brasileiro ter mais orgulho, eu acredito que falta conscientização. É falta de informação. As pessoas da cidade, elas não têm essa conscientização, elas não têm essa noção, assim como eu não tinha. Então eu passei 22 anos da minha vida sem entender a importância que o agro tem na minha vida, consumindo o agro diariamente por falta de informação. Então o que falta hoje é informação, e essa informação ela nasce na base, nas escolas. Hoje já existem projetos como o De Olho no Material Escolar, que ensinam as crianças desde cedo. Esse projeto é um projeto que ele faz uma avaliação nos livros didáticos, né? Porque hoje, infelizmente, existem livros didáticos que são trabalhados dentro das escolas com informações erradas sobre o agronegócio, e o de olho no material escolar, ele vem para fazer uma avaliação desses conteúdos, para ensinar o que de fato é certo em relação ao agronegócio para essas crianças. E essa informação ela tem que nascer ali, na base, enquanto a criança está se formando, porque daí ela já cresce com uma informação verdadeira, entendendo a importância do agronegócio. É diferente dela crescer sem entender, sem uma conscientização, e depois a gente ter que ensinar e explicar depois de velho, sabe? É aquela questão da educação que a gente ensina os nossos filhos enquanto são pequenos, enquanto estão ali em desenvolvimento. Se a gente não ensina ali, depois que ele cria ali, que ele se desenvolve, é muito mais difícil da gente ensinar. Então, eu acho que o que falta é essa informação que precisa começar na base, e por conta disso, não existe essa valorização que é tão necessária. Uhum, perfeito. E Mona Lisa, quais são os principais desafios aí de comunicação que as empresas e os produtores do agro enfrentam? Você já teve que lidar aí com muitos equívocos, estereótipos, preconceitos que as pessoas têm sobre o agro, e que eu imagino que é algo comum, por isso que a gente está falando pelo desconhecimento. Mas eu queria falar mais do lado das empresas que contratam principalmente vocês. Quais são os principais desafios que eles têm? Eu acho que existe exatamente isso, um certo preconceito, né. As pessoas é o senso comum que a gente fala, as pessoas julgam sem saber. Eu vou usar uma referência aqui, da época da política. Eu via muita gente criticando o agronegócio sem saber o que estava falando. Então, assim, eu por me posicionar como uma comunicadora do agro, eu lembro que eu perdi vários seguidores por simplesmente falar a verdade nas minhas redes sociais. Então as pessoas a verdade, assim, isso que eu sou uma pessoa que uso a comunicação afetiva, tá.
Então, eu não sou uma pessoa agressiva na minha comunicação, eu sempre sou muito afetiva na hora de me comunicar. Mas as pessoas, elas hoje, elas não gostam de ouvir o que não o que vão contra o que elas pensam, né, então as pessoas não estão preparadas para isso. E o senso comum acho que é Uhum. algo que tem acontecido muito em relação ao agronegócio. Às vezes as pessoas escutam muito sobre a produção de alimentos que tem muito agrotóxico, e não vai entender se de fato é assim que funciona, se tem muito agrotóxico, porque não tem, né. Em muitos casos pode ser que tenha, né, não vou defender todos os produtores aqui, porque existem sim produtores que não têm caráter, como em todas as profissões, mas existem Uhum. produtores de boa índole sim, né, conheço muitos que fazem um trabalho honesto, que fazem um trabalho bom, um trabalho saudável, que fazem uma produção boa. Então, o que acontece, as pessoas elas não vão pesquisar, entender de fato o que é feito, e já saem julgando, isso em todos os sentidos, mas o agronegócio eu acho que ganha muito, né. Então, acho que o senso Uhum. comum é o maior desafio da comunicação para as marcas, para quem trabalha com o agronegócio, porque é algo que já ficou, assim, muito marcado, principalmente, durante a política, eu acho que isso explodiu. Então, assim, você fala em agronegócio, a pessoa já te olha com um certo preconceito, sem entender o que de fato você faz. Aí você fala que trabalha com agro, a pessoa já acha que você é uma pessoa que produz câncer, né. Ah, essa aí produz câncer, porque ela trabalha com agrotóxico. E não é bem assim, né. Você acha que o Uhum. produtor, um produtor que produz ali um alimento, ele quer gastar dinheiro com agrotóxico sem necessidade? Agrotóxico é caro, e não é nem agrotóxico, né, é produto para a gente passar ali como se fosse um remedinho para a planta. Então, nem se Uhum. fala agrotóxico hoje em dia. E as pessoas acham que é assim, que a gente vai ali e vai gastar, é como se fosse um remédio, um antibiótico. As pessoas querem ficar comprando antibiótico que custa caro para ficar tomando sem necessidade? Não. Então, quando a gente fala em agricultura, é a mesma coisa. E aí as pessoas que falam mal do agro, elas não vão entender essa realidade, elas saem falando por conta desse senso comum. Ah, eu escutei falando, então o agro mata, o agro desmata. Existem produtores que desmatam? Existem, assim como existem milhares de profissionais que não são bons, né, jornalistas que não são bons, empresas que não Uhum. são boas, mas por outro lado, existem milhares que são. Então acho que falta um pouco disso, de entender a fundo antes de sair falando, sabe. Então eu acho que o Uhum. que falta é essa questão mesmo de entender a realidade. Muito bem, muito bem. E Mona Lisa, vamos falar agora dentro do mercado do agro aqui, vamos falar de empresas fornecedoras para os seus clientes, que são os produtores, cooperativas, etc. Eu acho que qualquer mercado, a relação de venda é uma relação de confiança, então ninguém vai comprar de quem não confia. E aí eu queria que você comentasse como é que é esse marketing dentro do agronegócio aí, principalmente das empresas fornecedoras, né? Que tipo de comunicação que elas usam, quais são os desafios desse tipo de marketing para impactar os produtores? Olha, eu acredito muito que a relação de venda é exatamente o que você falou. É uma relação de confiança, é uma relação que toca o coração, em todos os sentidos, independente do setor do agronegócio. Eu acredito que a pessoa ela só vai comprar um produto de você, principalmente um cliente fiel, quando ela é tocada, quando você consegue tocar o coração dela. Porque antes Hum. disso, você não consegue efetuar a venda, criar um vínculo, um relacionamento. E no agronegócio eu vejo que isso é muito mais forte, porque o público do agro é um público muito acolhedor, é um público muito afetivo, é um público muito humanizado. Então, para você fechar negócio com quem é do agro, você precisa sim ter uma boa relação. Então, uma marca, para vocês terem uma ideia, o que eu vejo, assim, trabalho com muitas marcas no campo, eu vejo o produtor que trabalha com determinada marca de trator há mais de 30 anos e não troca a marca por nada, porque ele é fiel àquela marca. Então, ele acompanha
as inovações dessa marca, ele segue com ela até o fim. Dificilmente ele vai trocar. Só vai trocar se o fornecedor pisou na bola por algum motivo, se algo aconteceu de errado para ele trocar, porque é um público muito fiel. Então, eu acredito que essa relação, essa comunicação humanizada, esse acolhimento dos revendedores que vão até a fazenda, eu vejo revendedor que vai até a fazenda e são tratados como amigos. Nós também, às vezes, quando eu vou atender algum cliente na fazenda, eu chego e tem café da manhã, tem almoço, eles me tratam como se fosse alguém da família. Isso é muito acolhedor. Então é um vínculo que eles criam com a gente, né, os produtores, as famílias, que gera ali uma amizade, uma admiração, e não tem como se quebrar, a não ser que a gente faça algo de muito errado, né. Mas eles têm essa admiração, esse vínculo, e é isso que geram ali as oportunidades, consequentemente a venda, e todo mundo acaba crescendo junto. Então as marcas elas entenderam isso, as marcas do agronegócio, elas trabalham muito nisso, porque elas treinam a equipe para isso, inclusive pessoas que trabalham nas marcas, você pode observar, são pessoas mais acolhedoras, são pessoas que conversam, que olham no olho, que dão atenção. Então essas pessoas que vão a campo, esses vendedores, o pessoal do comercial, é gente que gosta de conversar, é gente que dá atenção, é gente que senta com o produtor para tomar um café, é gente que passa o dia no campo para atender um único produtor. Aí no outro dia ele vai para atender um outro produtor. Eu acho que é isso que faz a diferença. Quem dera se todas as marcas de todos os segmentos fosse assim, né? Então, eu acho que tocar o coração é o segredo da venda, é o segredo do sucesso. Tanto que esse é o propósito da nossa agência, a agência Pelicione, porque a gente acredita muito nisso. Quando a gente toca o coração, surgem as oportunidades, consequentemente a venda, os negócios. Legal. Eu acho que isso é muito acaba sendo orgânico, né, quando você faz promove esse relacionamento de forma genuína, você acaba criando, uma conexão também. A gente vê muito isso nas viagens que a gente faz com a Agrotravel, que, são oportunidades espetaculares ali de estreitar relações, de criar e estreitar essas conexões, né, entre o pessoal. E é o que você falou. Eu, por exemplo, estou devendo aí muitas presenças em churrascos pelo Brasil inteiro, porque ainda mais numa viagem, a gente vai, fica uma semana junto e volta, fala, não, você vai lá visitar a gente, eu vou fazer um churrasco, não sei o quê. Então, é muito verdade isso. A gente acaba criando uma relação e é isso que você falou, a venda acaba sendo uma consequência, né, de uma confiança que você está transmitindo ali e desse relacionamento. E Mona Lisa, você que já é uma comunicadora do agro aí, eu sei que você visita várias feiras pelo Brasil inteiro, tanto palestrando como sendo mestre de cerimônia, e você também tem a oportunidade de fazer viagens técnicas, visitar produtores e tudo mais. Quais foram os maiores aprendizados aí que você tirou dessas experiências, vendo esse panorama geral aí do agro pelo Brasil todo? Olha, se for para resumir com uma palavra, seria persistência. O produtor rural, quem trabalha com o agro, é persistente. É uma pessoa com muita fé. Eu costumo dizer, eu que trabalho com empreendedorismo, com marcas, com empreendedores, que o produtor é o empreendedor, é o maior empreendedor que existe, né? Porque ele investe em algo que ele não sabe se ele vai ter retorno, diferente de um outro tipo de empreendedor, por exemplo. Então, é alguém que tem muita persistência. Então, para mim, essa é a grande lição. Toda vez que eu saio para atender algum cliente no campo, eu vejo o quanto eles são persistentes, o quanto eles se entregam, né? Muitos produtores acordam de madrugada e voltam para suas casas, mesmo dentro das fazendas, no fim do dia, trabalham de sábado, de domingo, de feriado, porque eles se entregam à produção, né, para poder produzir os nossos alimentos. Então, acho que persistência, entrega, eu acho que essas são as lições que eu carrego comigo.
E por isso, cada vez que eu conheço uma história de quem vive o agro, uma família que vive o agro, eu me apaixono cada vez mais. E toda vez que eu viajo, que eu conheço uma fazenda, uma família, uma cultura diferente, eu volto com um aprendizado. Mas essas palavrinhas são as palavrinhas assim que eu guardo comigo, que eu acho que sempre me acompanham nessas viagens, me acompanham na volta para casa e me revigoram, porque eu acho que são fundamentais para quem vive o agro. Um cenário muito Muito bom. instável em todos os sentidos, né, se a gente for ver, no sentido financeiro, no sentido da falta de apoio do nosso governo, então, é algo que realmente, se você não for persistente, se não tiver fé em Deus, se não tiver certeza de que é aquilo que você quer mesmo, do resultado que você busca, você desiste no meio do caminho. Excelente, persistência. E eu até complemento, viu, que a gente fez uma viagem recente para os Estados Unidos e a gente ouviu dos produtores de lá, na troca de experiências que tem, que eles falam, cara, vocês são heróis aí, esse tanto de regulação que tem aqui do governo brasileiro, as dificuldades aqui no Brasil são muito grandes para produzir e mesmo assim o Brasil, os produtores vão lá, conseguem fazer e não só conseguem, mas fazem bem feito e colocam o Brasil aí no, em destaque no cenário mundial. Então, eu acho que esse é mais um motivo para a gente ter muito orgulho do agro brasileiro, dessa característica que você mencionou aí, a persistência. Muito bem. Com certeza. E Mona Lisa, eu queria que você falasse um pouquinho aí do seu projeto, do agro.com. Conta pra gente. Então, o agro.com é um quadro que hoje ele está na TV Climatempo, no programa Tempo e Dinheiro, mas a gente já está aí traçando novidades agora para 2024. Em breve eu anuncio para vocês, mas é um quadro que nasceu no meu coração com o objetivo de entrevistar pessoas que são referência no nosso agronegócio para falar sobre comunicação no agro, empreendedorismo. Então eu entrevisto pessoas que já vivem o agro, para que elas contribuem aí, tragam a sua contribuição, para que a gente melhore essa comunicação dentro do agro e para que juntos a gente consiga gerar essa conscientização que nós precisamos trazer aí para quem vive na cidade. Então eu tenho feito isso semanalmente no programa do João Batista Olive. Eu entrevisto essas pessoas, a gente fala sobre comunicação, sobre empreendedorismo, e esse quadro ele já está famoso, porque muita gente está participando, e aí ele já foi destaque na revista Caras, porque eu fui convidada para dar uma entrevista por conta do quadro. Então as pessoas estão vendo e estão buscando aí para entender um pouco mais sobre o quadro. No YouTube também nós tivemos algumas entrevistas que eu coloquei lá, e aí a gente disparou no número de seguidores, então tá bem bacana. E aí, se você, o pessoal que está acompanhando, se vocês quiserem acompanhar as nossas entrevistas, lá no YouTube, o nosso nome do canal é agro.com. Então a gente Muito está lá. bem. Boa. E Mona Lisa, você hoje é um dos nomes mais fortes aí na internet com relação de comunicação, na parte de comunicação de agro. Você é uma das referências hoje aqui no Brasil. E eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte: como é que tá esse? Porque você mencionou uma coisa, né? O pessoal do agro é uma reclamação deles também, de falta de mão de obra, das novas gerações que não estão estão fugindo do campo ainda, né? Não estão querendo tanto trabalhar no campo. Mas como é que é essa parte do digital aí? Você é uma influenciadora nesse quesito. E como é que você vê? Qual que é o público? O que você pode me dizer? Tá todo mundo dentro do digital ou muitas pessoas, produtores, ainda estão fora? Como é que você vê isso? Eu vejo que nós temos muitos produtores no digital. Na verdade, eu vejo muito da nova geração já no digital e vivendo o agro. Só que eu sinto que a gente precisa mudar o trajeto. Quem é do agro fala muito para quem é do agro. E essa comunicação, ela precisa se expandir, ela precisa ir além, ela precisa ir para quem não é do agro, que essa é a nossa luta.
trazer Uhum. informação para quem não conhece, para quem é da cidade, para quem nunca teve acesso a uma lavoura, para quem nunca teve acesso a uma fazenda, para quem não sabe o que é pecuária, por exemplo. Parece tão óbvio para nós que estamos envolvidos, mas às vezes você conversa com uma pessoa, ela não sabe o que é pecuária, né? Então ela acredita que a pecuária é só a criação de bovinos. E a pecuária não é só a criação de bovinos. A gente sabe que envolve outras criações também. Então, a gente precisa trazer essas verdades para quem não é do agro. E eu vejo muita gente do agro falando para quem é do agro. Então, trazendo assuntos óbvios para quem é do agro, se comunicando diretamente com quem é do agro. Então, a gente precisa mudar um pouquinho, furar a bolha, sair da bolha. Inclusive, eu escrevi um artigo ontem para a AgriShow, que eu sou colunista lá na AgriShow também, e eu falei sobre isso, sobre a gente furar a bolha, falar com quem não é do agro e dizer o óbvio também. Então, eu estava usando um exemplo de um sindicato lá do Mato Grosso, que eles fizeram uma ação dentro dos supermercados. Eles colocaram umas plaquinhas em alguns produtos. Então, lá no açougue, eles colocaram umas plaquinhas com a frase: essa carne não nasceu aqui, teve o trabalho de um pecuarista por tantos meses. Aí no óleo eles colocaram uma outra plaquinha: esse óleo não nasceu aqui. O leite, eles colocaram uma outra plaquinha, porque muitas vezes as crianças, principalmente, elas acham que o leite nasceu na caixinha, né? E não é, tem Sim. um trabalho de um trabalho árduo, né, da pecuária leiteira. Então, o produtor de leite está ali, tira leite todos os dias. Enfim, a gente precisa trazer isso para a realidade de quem não conhece, porque às vezes a Uhum. pessoa consome e nunca parou para pensar. Por isso que eu sempre falo, o óbvio precisa ser dito, mas ele tem que ser dito para quem não conhece. Não adianta a gente ficar falando óbvio para quem já vive aquilo todos os dias. Então, eu acho que essa Uhum. nova geração que está chegando aí, que vive o agro, precisa mudar a forma de se comunicar, falar com quem é da cidade. Tem muita gente que já está fazendo isso, mas tem outras pessoas que ainda não viraram a chave. E esse é o meu objetivo como comunicadora, né? Então, as minhas mentorias, as minhas palestras, elas são nesse sentido de conscientizar, falar com quem é do agro, trazer essa conscientização também para quem vive o agro e ensinar de que forma essas pessoas podem ajudar quem não vive o agro, de que forma a gente pode trazer conhecimento e informação de verdade para quem não conhece. Uhum. Muito bem, muito bem. É um grande desafio, né? Mas acho que a internet permite, né, a gente ter esse acesso. Nunca esteve tão acessível a gente não só falar para o nosso público, mas com o público geral, né? Agora tem que saber usar essas ferramentas da melhor forma possível. Esse é o negócio, né? Muito Exatamente. bem. E Mona Lisa, para a gente já ir finalizando, eu queria que você deixasse aí para os nossos ouvintes um ou dois aprendizados que você teve na sua carreira que poderiam ajudar as pessoas, independente da área de atuação. O que você poderia compartilhar com a gente? Olha, tem um caso que eu gosto sempre de compartilhar, porque é algo que me marcou. E eu sempre falo que a comunicação é tudo, mas a gente precisa saber o que a gente escuta e de que forma a gente escuta. Eu, logo que comecei a trabalhar com o agronegócio, eu não tinha conhecimento no agro, até porque é o que eu disse para você no início da nossa conversa. Eu não sou produtora rural, não sou sucessora, então eu comecei sem saber absolutamente nada. Então eu fui entendendo, aprendendo ali no dia a dia, na prática. Então tudo que eu sei, eu aprendi ali na imersão que eu fui fazendo no dia a dia. E eu me lembro que eu ouvi de um diretor de marketing de uma multinacional, ele olhou para mim e falou: "Olha, você não tem perfil nenhum de comunicadora do agro". Mas era algo que eu queria muito, trabalhar com o agronegócio, porque eu estava realmente encantada com o setor e como comunicadora era algo que eu já sempre quis ser, desde muito pequena, então eu sempre quis ser jornalista, comunicadora, e eu queria unir essas 2 coisas, que eram 2 paixões. Então eu lembro que eu escutei aquilo, aquela comunicação entrou,
mas eu ouvi aquilo e guardei para mim de uma forma positiva. Eu falei: "Pois bem, eu quero e eu vou trabalhar com o agronegócio. Eu vou ser uma comunicadora do agronegócio". E continuei no meu foco. Não trouxe aquilo para mim como algo negativo. Então aquilo não me desanimou, na verdade aquilo me impulsionou um pouco mais para seguir no meu foco. Isso logo quando eu comecei. Continuei firme no meu foco e hoje, como você disse, sou uma das poucas comunicadoras do agro especializada no agronegócio no Brasil. Hoje sou colunista, embaixadora da AgriShow, tenho agência de marketing especializada também em agro, atendo clientes do agronegócio, sou mentora do agronegócio, tenho palestras voltadas para o agronegócio. Então, hoje eu sou uma das comunicadoras que mais trabalham com agronegócio, porque eu não escutei de forma negativa o que aquele diretor falou. Então, para mim, isso é um grande aprendizado. E aí eu quero dizer para quem está nos acompanhando, né? Se você tem um foco, se você tem um sonho, não escute pessoas que querem te derrubar, que querem te desanimar. Escute pessoas que te impulsionam, né? Às vezes ele falou para me derrubar, mas na verdade ele me impulsionou. Então vai tudo da comunicação que você escuta, da forma como que você recebe essa comunicação. Então cuida da forma com que você recebe as mensagens e cuida do seu foco, do seu sonho, não deixe que as pessoas desanimem o que você sempre sonhou, o que você quer para a sua vida. Então acho que esse foi o meu maior aprendizado e tem sido até hoje, né? Porque até hoje a gente recebe, às vezes, mensagens de pessoas que mandam ali de forma negativa, que não acreditam na gente, mas acho que a gente não pode se abater e a gente precisa acreditar naquilo que nós sabemos que nós podemos fazer e naquilo que a gente sabe que podemos alcançar. Muito bom, parabéns, resiliência. E Exatamente. Mona Lisa, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por compartilhar um pouco das suas experiências aqui com a gente. O bate-papo foi rápido, mas fica as portas abertas aí para a gente fazer futuros episódios novamente. E eu queria agradecer também a todos os nossos ouvintes por nos acompanhar. Nós vamos deixar as informações aqui da AgroTravel, Viagens Técnicas e da agência Pelicione, da Mona Lisa, na descrição do episódio para quem quiser entrar em contato. E não esqueçam de seguir o podcast no Instagram, no YouTube, no Spotify. E se você gostou, compartilha com os amigos para a gente continuar crescendo e ajudando a inspirar o agronegócio brasileiro. Muito obrigado e até a próxima!